Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da Igreja, você vai conhecer comigo de forma resumida sobre o Concílio Vaticano II, um grande marco na história da Igreja Católica Romana no século XX. A partir desse concílio, a Igreja Católica se abriu para novas formas de entender o mundo à sua volta, mudou paradigmas teológicos deles. Então, como eu estou fazendo essa série sobre a história da igreja, eu já falei sobre várias igrejas, inclusive já falei sobre seitas, sobre outras igrejas, tradições importantes dentro da história do cristianismo. E essa série sobre a história da igreja é sobre toda a história da igreja, não de uma placa, mas de toda a igreja, ou seja, nesses 2000 anos de história que a igreja existe. Então, é uma tradição importante dentro do cristianismo, a Igreja Católica Romana. Então, vou falar sobre esse concílio que foi efetuado por eles, que é o Concílio Vaticano II. Mas lembrando que eu não sou católico, não sou simpatizante da fé católica, tenho discordâncias profundas com a teologia católica, me considero protestante, mas reconheço a importância da tradição católica romana dentro da história da igreja. E vou fazer esse vídeo sobre eles. Então espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Cardeal Orane João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que compôs esse artigo. Na terça-feira, 11 de outubro de 2022, memória de São João 23, o Papa Francisco presidiu, na Basílica de São Pedro, a Santa Missa pelo 60º aniversário do Concílio Vaticano II. Em sua homilia, entre outros, convidou a redescobrirmos o concílio para devolver a primazia a Deus, ao essencial, recordando que o pedido do Senhor a Pedro para apacentar as suas ovelhas referia-se não só a algumas, mas a todas, porque ama a todas designa afetuosamente como minhas. O bom pastor vê que o seu rebanho unido sob a guia dos pastores que lhe deu. No dia 8 de dezembro último, solenidade da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, comemoramos os 57 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, o concílio. Estamos vivendo um momento especial em que é necessário aprofundarmos a beleza desse concílio ecumênico. Em nosso curso para os bispos, durante alguns anos aprofundamos os vários documentos conciliares, escutando as conferências de especialistas e autoridades dos dicastérios. Também, como lembrança, do final deste ano, entreguei para cada seminarista de nossa arquidiocese o livro do grande teólogo de Cirilo Folch Gomes, OSB, com o resumo do Concílio Vaticano comemorando este tempo importante da história, numa edição própria do nosso Regional Leste 1. Nestes tempos de tanta confusão, é muito importante nos recolocarmos diante das noções do Espírito Santo que moveu a Igreja nessa direção na caminhada conciliar. Esse foi o maior evento da vida da Igreja no século XX e que, por isso, merece nossa atenção serena e objetiva à luz de importantes declarações dos papas que o vivenciaram de dentro. São João 23, o iniciador, São Paulo VI, o concluinte, e o beato João Paulo I, bispo de Vitorino, Veneto, Itália. São João Paulo II, arcebispo de Cracóvia, Polônia, e Bento XVI, jovem sacerdote e teólogo, na condição de perito no Vaticano II, e agora atualizadas com as reflexões do Papa Francisco. São João XXIII, no Natal de 1961, observando os grandes problemas da humanidade em nível geopolítico e também a pobreza religiosa das pessoas, decidiu, ouvido o parecer de seus irmãos no episcopado, convocar por meio da Constituição Apostólica Humanae Salutis o Concílio Vaticano II. São suas palavras, abre aspas, desde quando subimos ao Supremo Pontificado, não obstante nossa indignidade e por um desígnio da providência, sentimos logo o urgente dever de conclamar os nossos filhos para dar à Igreja a possibilidade de contribuir mais eficazmente na solução dos problemas da idade moderna. Por este motivo,
acolhendo como vinda do alto uma voz íntima do nosso espírito, julgamos estar madura o tempo para oferecermos à Igreja Católica e ao mundo o dom de um novo concílio ecumênico. Em acréscimo e continuação à série dos 20 grandes concílios realizados ao longo dos séculos, como uma verdadeira providência celestial para incremento da graça na alma dos fiéis e para o progresso cristão. Faz-se importante notar que a reta intenção do Papa Santo era a de oferecer à Igreja, por graça de Deus, o 21º Concílio Ecumênico, ou seja, uma assembleia de bispos do mundo todo ecumênico, a fim de, em continuidade com toda a tradição de 20 séculos, apresentar como um grande meio de avanço espiritual aos homens e mulheres do nosso tempo uma palavra do magistério vivo da Igreja. E o mesmo pontífice, no documento já citado, convoca então o concílio. Depois de ouvir o parecer de nossos irmãos e cardeais da Santa Igreja Romana, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e com a nossa, anunciamos, indicamos e convocamos para o próximo ano de 1962 o Ecumênico e Geral Concílio, que se celebrará na Basílica Vaticana nos dias que serão fixados segundo a oportunidade que a boa providência quiser nos oferecer. É portanto, aquela Assembleia Conciliar válida e lícita, pois os padres conciliares agiram com Petro et sub Petro, isto é, junto com Pedro e sob a direção de Pedro, o Papa, a quem Nosso Senhor confiou as chaves da Igreja, prometeu assistência infalível. Assim como a prometeu depois aos 11 reunidos junto com Pedro e mandou confirmar seus irmãos na fé, e o concílio foi aberto, se realizou e concluiu-se por outro santo, São Paulo VI, em 7 e 8 de dezembro de 1965. Em seu discurso conclusivo da Magna Assembleia Conciliar, o Papa São Paulo VI assegurou que o concílio deixou não só a imagem de uma igreja viva e unida, mas também o patrimônio de sua doutrina e dos seus mandamentos, isto é, o depósito de Cristo que Cristo lhe confiou, depósito que, no decurso dos tempos, os homens sempre meditaram, transformaram, por assim dizer, no próprio sangue e exprimiram, de algum modo, no seu viver, depósito que agora, aclarado em muitos pontos, foi estabelecido e ordenado na sua integridade. Este depósito, vivo pela divina virtude da verdade e da força que o constituem, deve ser considerado apto para vivificar todo homem que o acate piedosamente e dele alimente a sua própria vida. E continua a dizer que o Vaticano II, mesmo se voltando aos problemas candentes do século XX e de uma análise da Igreja em si mesma, não deve ser no campo religioso acusado de relativista. Ao contrário, é a fé católica que lhe dá a tônica, os documentos conciliares, principalmente os que tratam da revelação divina, da liturgia da Igreja, dos sacerdotes, dos religiosos, dos leigos, permitem ver diretamente esta primordial intenção religiosa e demonstram quão límpida, fresca e rica é a veia espiritual que o vivo contato com Deus vivo faz brotar no seio da Igreja e correr sobre as áridas glebas da nossa terra. E mais, o concílio, assumindo uma postura otimista, se opôs aos erros sem, no entanto, atacar o errante. Precisamos de reconhecer que este nosso concílio se deteve mais nos aspectos felizes do homem que nos desditosos. Nisto ele tomou uma atitude claramente otimista. Uma corrente de interesse e de admiração saiu do concílio sobre o mundo atual. Rejeitaram-se os erros como a própria caridade e a verdade exigiam, mas os homens, salvaguardado sempre o preceito do respeito e do amor, foram apenas advertidos do erro. Assim se faz para que, em vez de diagnósticos desalentadores, se dessem remédios cheios de esperança, para que o concílio falasse ao mundo atual, não com presságios funestos, mas com mensagens de esperança e palavras de confiança. Não só respeitou, mas também honrou os valores humanos, apoiou todas as suas iniciativas e, depois de os purificar, aprovou todos os seus esforços. Temos aqui a máxima de Santo Agostinho de Hipona, que é de 430, que convida a amar o homem errante, mas a rejeitar os seus vícios. Cum dilectione hominum et odio vittorum.
que ele está escrito na carta 211. Ainda que mais pastoral que doutrinal, o Concílio Vaticano II merece acatamento. O magistério da Igreja, embora não tenha querido pronunciar-se com sentenças dogmáticas extraordinárias sobre nenhum capítulo doutrinal, propôs, todavia, o seu ensinamento autorizado acerca de muitas questões que hoje comprometem a consciência e a atividade do homem. Por assim dizer, a Igreja baixou a dialogar com o homem e, conservando sempre a sua autoridade e a sua virtude, adotou a maneira de falar acessível e amiga que é própria da caridade pastoral. Quis ser ouvida e entendida pelos homens. Por isso, não se preocupou só com falar a inteligência do homem, mas exprimiu-se do modo hoje usado na conservação corrente, em que o recurso à experiência da vida e o emprego dos sentimentos cordiais dão mais força para atrair e para convencer. Isto é, a Igreja falou aos homens de hoje, tais quais eles são. O grande protagonista do concílio, não obstante as falhas de cada ser humano presente, foi nas palavras do Bento Albino Luciani, Papa João Paulo I, abre aspas, o Espírito Santo está presente nos trabalhos com sua assistência para evitar erros e desvios doutrinais, fecha aspas. Uma assistência que irá aos membros do concílio coletivamente como líderes da Igreja, não como homens individuais que permanecerão homens com seu temperamento. O concílio de Albino Luciani, Vatican News. Isso aí foi documentado em 26 de 8 de 2020. Exato, Deus não abandona a sua igreja, mas ao contrário, e assiste de modo ininterrupto até os fins dos tempos. Importa ainda, neste breve percurso sobre alguns pontos do concílio, ouvir também o Papa São João Paulo II ao dizer, em 27 de fevereiro de 2000, que a grande Assembleia Conciliar só pode ser bem entendida na perspectiva da fé e requer aprofundamento a fim de não ser parcializado ou, quiçá, instrumentalizado, afirma o Papa. Abre aspas, sem dúvida, o concílio, exige um conhecimento cada vez mais profundo. Todavia, no interior desta dinâmica é necessário que não se perca de vista a intenção genuína dos padres conciliares. Pelo contrário, esta deve ser recuperada superando as interpretações desconfiadas e parciais que impediram de expandir da melhor forma a novidade do magistério conciliar. A Igreja conhece desde sempre as regras para uma reta hermenêutica dos conteúdos do dogma. Trata-se de regras que se colocam no interior do tecido da fé e não fora dele. Interpretar o concílio pensando que ele comporta uma ruptura com o passado, enquanto na realidade ele se põe na linha de fé de sempre, e decididamente desviar-se do caminho. Aquilo que foi acreditado por todos, sempre e em cada lugar, é a autêntica novidade que permite a cada época sentir-se iluminada pela palavra da revelação de Deus em Jesus Cristo. Importa notar em São João Paulo II o que também com muita propriedade o Papa Bento XVI, hoje emérito, afirma. Isso aí já é um artigo em que na época o Papa Bento XVI era vivo, né? Era Papa, melhor dizendo. O Concílio Ecumênico Vaticano II é o 21º da história da Igreja e está em plena conformidade com a doutrina bimilenar da Igreja. 2000 anos de história da Igreja, né? Doutrina que ele não rejeita, mas de um modo novo e próprio reforça. Eis as firmes palavras de Bento XVI, em 22 de dezembro de 2005. Porque a recepção do concílio em grandes partes da Igreja até agora teve lugar de modo tão difícil. Pois bem, tudo depende da justa interpretação do concílio, ou como diríamos hoje, da sua correta hermenêutica, da justa chave da leitura e de aplicação. Os problemas de recepção derivaram do fato de que duas hermenêuticas contrárias se embateram e disputaram entre si. Uma causou confusão, a outra silenciosamente, mas de modo cada vez mais visível, produziu e produz frutos. Por um lado, existe uma interpretação que gostaria de definir como hermenêutica e descontinuidade e da ruptura. Não raro, ele pôde valer-se da simpatia dos mais média e também de uma parte da teologia moderna. Por outro lado, a hermenêutica de reforma, da renovação na continuidade do único sujeito em igreja que o Senhor não concedeu, é um sujeito que cresce no tempo e se desenvolve.
permanecendo, porém, sempre o mesmo único sujeito do povo de Deus a caminho. A hermenêutica da descontinuidade corre o risco de terminar numa ruptura entre a igreja pré-conciliar e a igreja pós-conciliar. Ela afirma que os textos do concílio, como tais, ainda não seriam a verdadeira expressão do espírito do concílio. E segue. A hermenêutica da descontinuidade opõe-se à hermenêutica da reforma, como antes as apresentou o Papa João Paulo XXIII no seu discurso de abertura do concílio em 11 de outubro de 1962 e posteriormente o Papa Paulo VI no discurso de encerramento a 7 de dezembro de 1965. Neste processo de novidade na continuidade, devíamos aprender a compreender mais concretamente do que antes que as decisões da Igreja em relação às coisas contingentes, por exemplo, certas formas concretas de liberalismo ou de interpretação liberal da Bíblia, deviam necessariamente ser elas mesmas acidentais, justamente porque referidas a uma determinada realidade em si mesma mutável. Era preciso aprender a reconhecer que, em tais decisões, somente os princípios exprimem o aspecto duradouro, permanecendo subjacente e motivando a decisão a partir de dentro. Não são, por sua vez, igualmente permanentes de formas concretas que, dependendo da situação histórica e podem, portanto, ser submetidas a mutações. Assim, as decisões de fundo podem permanecer válidas, enquanto as formas de sua aplicação a estes novos podem mudar. Assim, por exemplo, se a liberdade religiosa for considerada como expressão da incapacidade do homem para encontrar a verdade e, consequentemente, se torna canonização do relativismo, por conseguinte, ela, por necessidade social, foi levada de modo impróprio a nível metafísico e está privada do seu verdadeiro sentido, com a consequência de não poder ser aceita por quem crê que o homem é capaz de conhecer a verdade de Deus e, com base na dignidade interior da verdade, está ligado a tal conhecimento. Uma coisa completamente diversa é, porém, considerar a liberdade de religião como uma necessidade derivante da convivência humana, aliás, como uma consequência intrínseca da verdade que não pode ser imposta do exterior, mas deve ser feita pelo próprio homem, somente mediante o processo de convencimento. O Papa Francisco, ao comemorar 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II, assim concluiu sua homilia. A Basílica de São Pedro, terça-feira, 11 de outubro de 2022, memória de São João XXIII, Papa. Abre aspas o que é que ele falou, o Papa Francisco. Nós vos damos graças, Senhor, pelo dom do concílio. Vós que nos amais, livrai-nos da presunção, da autossuficiência e do espírito da crítica mundana. Livrai-nos da autoexclusão da unidade. Vós que nos acrescentais com ternura, fazei-nos sair dos recintos da autorreferencialidade. Vós que nos quereis rebanho unido, livrai-nos do artifício diabólico das polarizações, dos ismos, e nós, vossa igreja, com Pedro vos dizemos, Senhor, vós sabeis tudo, bem sabeis que vos amamos. Depois destas observações pontuais sobre o Concílio Vaticano II, que foi, sem dúvida, em sua reta interpretação, um presente de Deus à Igreja, reafirmamos o nosso desejo de, com a ação de Deus, vivê-lo e ensiná-lo no nosso dia a dia. Recordo da época que começou o concílio. Estava na escola secundária e o professor da história comentava sobre a importância de um evento desse em nosso tempo. Agora, passados os anos, somos chamados a valorizar e aprofundar aquilo que o Espírito Santo nos diz. Temos previsões de continuar com as várias conferências virtuais e cursos presenciais sobre o tema nestes tempos, assim como despertar o reto conhecimento de tão grande acontecimento em nossa história contemporânea. Exorto a que façamos mais ainda nessa direção para que as novas gerações possam se aproximar de tão grandes riquezas. Temos certeza de que o Espírito Santo, que suscitou no coração de São João XXIII a convocação do mesmo, irá continuar conduzindo a Igreja nestes tempos confusos. Diante da pergunta do Senhor colocado pelo Papa Francisco no início de sua homilia, abre aspas, amas-me, é a primeira frase que Jesus dirige a Pedro no evangelho que ouvimos, que está em João 21, verso 15. Ao passo que a última será,
apacenta as minhas ovelhas. 21, verso 17, de João, Evangelho de João. No aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, sentimos dirigidas também a nós como igreja, estas palavras do Senhor: amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Seja a vossa resposta: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E é isso, pessoal, aqui está a fonte das informações desse vídeo. É um artigo um pouco confuso, é um artigo escrito pela CNBB, ou seja, um artigo católico, né? Então um artigo cheio de viés de celebração, de orgulho, né? Como eles colocaram aqui no aniversário de 60 anos. Mas, como eu falei no início do vídeo, eu não concordo com a teologia católica, tenho discordâncias profundas, não sou católico, mas eu reconheço a importância da tradição católica romana como tradição, como uma denominação que existe há muitos séculos, que é desde os primórdios, não é a primeira, né, mas é uma das primeiras, e tem a sua importância, assim como a Igreja Católica Ortodoxa, também, que é bem antiga, da mesma época, e outras igrejas históricas também, a Igreja Copta, né, lá no Oriente Médio, e é uma tradição importante. Esse concílio teve desdobramentos teológicos e das práticas da igreja no dia a dia muito importantes para eles, que a partir desse concílio a Igreja Católica se abriu mais para o mundo, já estava fechada em muitas questões e se abriu mais, por exemplo, e participação dos membros nas atividades da igreja teve algumas mudanças também, então teve mudanças importantes para eles, como eles se enxergam, como eles se atuam no mundo. A Igreja Católica é um órgão também político, ela tem importância política no mundo, a Igreja Católica, o Vaticano, melhor dizendo, tem importância política, é uma cidade-estado, então tem essa importância também geopolítica. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe seu comentário também nesse vídeo, nessa série, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.